7 hábitos que eu introduzi e que mudaram completamente a minha vida. Nesse vídeo eu vou estar te contando quais são esses hábitos, como que eu fiz para introduzir eles na minha rotina e qual que foi o real impacto deles. Seja muito bem-vinda aqui no canal, esse é meu segundo vídeo. Meu nome é Laura Cambraia, sou especialista em desenvolvimento de negócios e aqui no canal eu trago conteúdos de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento empresarial. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui embaixo, que vai ser muito bom ter você aqui comigo. E já vou te falando duas coisas. Primeiro, que se estiver dando ruído do ventilador, sinto muito, mas não tem como, tá um calor infernal, não tem como eu desligar o ventilador e ainda não temos um microfone adequado pra gente poder fazer o vídeo, então fazemos com o recurso que nós temos. Segunda coisa é que eu vou estar às vezes olhando aqui pro lado. Por quê? Porque eu tô com o meu computador aqui, ó, com a lista dos hábitos, para eu não esquecer de falar nada com você. Os vídeos aqui do canal são sempre nesse formato de diálogo, onde eu vou te trazer uma ideia, um conceito e vou estar te explicando como que eu raciocino, por que que aquilo funcionou para mim. E até no meu primeiro vídeo, que eu vou colocar o cartão dele aqui em algum lugar, você pode entender melhor o porquê que eu escolhi esse formato de conteúdo aqui para o YouTube, certo? Primeiro de tudo, qual que foi o hábito assim que mudou completamente a minha vida? A leitura. Eu sei que você já deve ter escutado outras pessoas falando sobre isso, e se tantas pessoas falam sobre isso, é porque tem realmente um impacto real. A leitura, ela aumentou o meu repertório, ela me fez entender e ver o mundo de uma nova maneira, e sinceramente, a cada vez que eu leio, eu me sinto mais inteligente. Isso é real, porque eu vou ganhando mais conceitos, mais ideias e os assuntos eles vão se conectando entre si. Então, os meus primeiros livros, quando eu comecei a ler, algumas coisas ficavam difíceis para eu poder entender, eu tinha que ler muitas vezes para eu poder entender aquele conceito. E depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu conseguia linkar um livro no outro, um conhecimento no outro, e isso é muito comum. Eu já até citei esse rapaz aqui, ele chama Elton Luiz, e ele explica por que que isso acontece. Quando você tá lendo o seu primeiro livro, te falta repertório. Por quê? Quando você vai aprender algo novo, quando alguém vai te ensinar algo novo, igual eu tô aqui te ensinando, eu tenho que contar com o que você já tem na sua mente, com o que você já tem na sua cabeça, o que você já sabe. Se você não tem base, se você não tem nenhum conceito sobre aquilo ali, o assunto for totalmente novo, você vai precisar criar esse repertório. E aprender uma coisa, começar a aprender uma coisa é sempre mais desafiador, justamente porque te falta imaginação, te falta sinapses cognitivas, você não tem aquele conhecimento, é literalmente isso. Então, é normal que os primeiros livros você demore mais, você tenha mais dificuldade, só que à medida que você vai lendo, você vai vendo como que todos os assuntos, literalmente, do mundo se conectam. Por exemplo, o meu primeiro livro, quando eu decidi voltar a ler, foi Pai Rico, Pai Pobre. Super tradicional, todo mundo fala desse livro no meio do empreendedorismo. Logo depois, eu li um livro que chamava O Maior Vendedor do Mundo, e depois de algum tempo eu fui lendo outros livros que não falavam sobre empreendedorismo, mas que traziam conceitos desses livros. Então, um conhecimento vai se conectando com o outro e isso vai aumentando demais o seu repertório e você vai conseguindo literalmente criar novas ideias. Então, se hoje eu consigo falar bem, se eu tenho um vasto conhecimento sobre os assuntos, com toda certeza foi porque eu comecei a ler. A minha escrita melhorou, a minha fala melhorou e principalmente por eu dar aulas, as minhas aulas melhoraram muito. Eu comecei sempre a ter referências de livros, sempre ter o que falar sobre os assuntos. Além disso, a leitura também, ela nos abre um campo muito interessante, porque eu vou te trazer aqui como eu me sinto. Eu me sinto conversando com aquela pessoa. Então, assim, por mais que alguém
pegue e te dê um resumo de um livro, igual eu já escutei resumos de livro, vai ser o resumo de um livro dos insights que ela teve, do que aquela pessoa teve. Só que quando você lê, você tem outras experiências, você tem outros conhecimentos, você tem outras bases na sua cabeça que talvez o livro vai te chamar a atenção em outros pontos que essa pessoa não vai frisar. Então o livro, ele te abre muito, ele te expande muito mentalmente e, sinceramente, a leitura foi o melhor hábito que eu implementei nos últimos anos. Como que eu comecei esse hábito? Eu sei que é uma grande dificuldade das pessoas e justamente porque elas querem introduzir esse hábito do nada e de forma muito radical. Quando eu digo isso, por exemplo, você não lê livro nenhum. Aí, de repente, você pega e fala que você vai ler um capítulo por dia. Vai ser difícil. Já tô te falando que vai ser difícil. Por quê? Porque aquilo te gasta muita energia mental. Então, como são conceitos... Primeiro que é uma ação que você não está acostumado a fazer. Segundo que talvez você lide com conceitos que o seu cérebro não está acostumado. Então, até você processar todas aquelas informações, literalmente você gasta energia cerebral para isso. Então, você não vai conseguir. Como que eu comecei? Eu comecei lendo 10 minutos por dia. Não importava se eu lia uma página, se eu lia 10 páginas, se eu lia 3 páginas, eu lia 10 minutos por dia. Por quê? 10 minutos era uma meta fácil de cumprir. E isso, obviamente, me manteve motivada. E, principalmente, eu mantive essa constância. Mesmo nos dias que eu não conseguiria ler 10 minutos, e isso só acontecia, assim, em casos extremos, porque a partir do momento que você fala, vou criar um hábito, você tem que ter um horário para você fazer aquele hábito e, de fato, você se comprometer, né? Então, isso pode até entrar em pauta de outro vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui como criar hábitos, que eu até tirei esses conceitos de um livro chamado Hábitos Atômicos, introduzi na minha vida e deu super certo. Então tá, então você tem que ter um horário para você estar fazendo isso. Se porventura você não conseguir, ou se você não tiver realmente aquele tempo de 10 minutos, que você leia uma frase, que você leia um parágrafo, que você leia uma página. Geralmente os livros, eles têm os capítulos, mas dentro do capítulo às vezes tem seções que tá ali divididas, pelo menos os livros que eu leio. Então eu lia, tipo, eu vou ler tal seção desse capítulo, e aí eu li até essa parte, e isso me fez ter constância. E principalmente, saber o porquê que eu tava fazendo aquilo. Eu não estava fazendo aquilo porque falaram pra mim que era bom, nem me mandaram, e nem tava esperando que fosse uma coisa grandiosa do dia pra noite. Mas entender que é uma soma de ações diárias que iriam me trazer o conhecimento. E foi muito interessante porque eu comecei a ler no final de 2023, e aí em 2023 eu li 2 livros nesses 6 meses. Em 2024 eu li 12 livros. E eu não tinha programado, eu não tinha planejado, eu não tinha falado, eu vou ler 12 livros. Não, eu simplesmente fui lendo um livro atrás do outro. À medida que eu ia acabando, eu comprava outro. Isso é outra coisa também que eu faço, que é não ter muitos livros em casa. Eu só compro o livro que eu estou lendo. Por quê? Porque eu gosto da novidade. Eu gosto de sentir que eu estou abrindo um livro novo, que o livro é novo, aquela sensação de novidade. Percebi que quando eu deixava o livro parado na minha casa, eu já tinha a sensação de que eu tinha lido ele. Então isso acabava me desmotivando. O segundo hábito que eu introduzi foi estudar. Talvez você pense que estudar e ler seja a mesma coisa. De fato, ler é uma forma de você estudar. Mas quando eu digo estudar, é olhar para as áreas da minha vida que eu precisava desenvolver. Por exemplo, eu trabalho produzindo conteúdo e já sabia produzir conteúdo. No entanto, eu percebi que por mais que eu soubesse fazer isso, tinha gente fazendo isso melhor e mais rápido. Então eu fui estudar mais ainda sobre produzir conteúdo. Outro conceito, vendas. Eu trabalho com vendas tem 10 anos. Eu sempre trabalhei com vendas assim. Minha primeira venda foi com 6 anos e depois eu posso contar melhor essa história. Mas eu sempre trabalhei com vendas e sempre estive no meio de vendas. No entanto, na hora que eu fui de fato vender, trabalhar com o mercado high ticket, eu percebi que ainda tinha alguns detalhes que eu não dominava 100%. E aí eu fui estudar mais sobre vendas. Então, estudar constantemente
me fez melhorar muito como pessoa e me fez desenvolver muitas novas habilidades e, consequentemente, obviamente, impacta no meu negócio. Hoje eu tenho um negócio que é um modelo de negócio que chama One Person Business, que é um modelo de negócio que você pode trabalhar sozinho ou com 2, 3 pessoas ali no máximo. Não é para você ter grandes equipes, nem é o meu foco, não quero isso. Só que para você ter esse modelo de negócio, você precisa ter alta performance. Para você ter alta performance, você precisa melhorar, ser muito bom em muitas coisas. E para você ser muito bom em muitas coisas, você precisa saber como fazê-las de forma mais eficiente, mais eficaz. E então estudar me deu essa base, me deu essa confiança e me expandiu realmente para as habilidades que eu precisava desenvolver. Então eu sempre estou olhando e observando qual habilidade que eu preciso desenvolver. E aí isso entra o terceiro hábito. O terceiro hábito que eu desenvolvi foi aprender sobre autoconhecimento. Talvez esse conceito também seja meio nebuloso para você, assim como era para mim há um tempo atrás. Quando as pessoas falavam sobre autoconhecimento, se conhecer, era muito óbvio. Eu pensava assim, nossa, mas eu já me conheço, eu já sei quem eu sou, eu já sei o que eu gosto, eu já sei. Só que a grande verdade é que você não sabe. Deixa eu beber uma água aqui que eu vou entrar mais a fundo nesse assunto. Autoconhecimento não é só você achar que você sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo pra você entender. Eu achava que eu sabia pintar parede, até o dia que eu decidi comprar uma tinta e pintar a parede de um apartamento e percebi que era mais difícil do que eu imaginava. Ou seja, aquela ação que eu achei que eu sabia fazer por parecer muito simples, não era algo que eu dominava e eu percebi que eu não sabia sobre aquilo. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele só é desenvolvido quando você se coloca em movimento. Porque você só consegue saber se você sabe realmente fazer com excelência ou não quando você está executando. Então, o autoconhecimento é sobre você se colocar fora da sua zona de conforto, fora do que você acha que você sabe. Isso acontece muito com as minhas alunas. Por exemplo, sinceramente, hoje pra mim produzir conteúdo é simples, é fácil. Mas quando eu comecei, não era. E eu só descobri que não era simples e não era fácil quando eu comecei a fazer. É igual arte no Canva. Hoje pra mim é uma coisa simples, é uma coisa fácil, mas quando eu comecei a fazer não era. É tipo, são coisas simples. O que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita. Quando você tem noção sobre isso, outra coisa também que entra no autoconhecimento, estudar sobre as suas fraquezas. Quando eu descobri quais eram as minhas sombras, ou seja, quais eram as minhas fraquezas de personalidade, eu entendi por que eu não estava tendo os resultados que eu gostaria. E isso pra mim foi um impacto muito grande. Eu lembro quando eu conheci o meu mentor, ele é psicólogo e ele trabalha com posicionamento arquetípico e os arquétipos de Carl Jung trazem a nossa personalidade. Quando ele fez o teste comigo arquetípico, eu descobri quais que eram as personalidades que eu tinha mais fortes, mais predominantes, só que toda luz tem a sua sombra. Então, ao mesmo tempo que essas personalidades tinham as vantagens, também tinham as desvantagens. E aí, quando eu olhei, sendo muito sincera comigo mesma e analisando de verdade o que eu era, o que eu estava fazendo, eu percebi que eu estava sendo muito mais dominada pelas minhas sombras do que pela minha luz. Eu tinha a luz, eu tinha o potencial, só que eu deixava ser dominada pelas minhas sombras. Por exemplo, procrastinação. Apesar de ser uma pessoa extremamente planejadora, de ser uma pessoa que defende muito a execução, tinha algumas coisas que eu procrastinava. Ou a preguiça. Preguiça e procrastinação são duas coisas diferentes, tá? Então, eu percebi que eu era daquele jeito e eu precisei ser sincera comigo e pensei, tá, como que eu posso mudar isso? Outra coisa de autoconhecimento também, lidar com pessoas. Eu trabalho com vendas, então eu comecei a perceber que eu não sabia me portar perto de pessoas que eu achava que eu tinha a sensação que tinham níveis mais altos que eu e que de fato tinham.
que eu achava que a pessoa era mais madura que eu. Então, qual que era o meu sentimento perto daquela pessoa? Quando aquela pessoa falava comigo certa coisa, qual que era o meu sentimento? Teve muitos momentos que, sinceramente, eu me senti uma menina. Eu falava, meu Deus, que vontade de chorar com essa situação. E aí eu percebia que eu não tinha o controle daquela emoção, eu não sabia lidar com aquilo. Então o processo de autoconhecimento, ele é bem profundo, e se você não estuda sobre isso, recomendo que comece a ler, que comece a estudar. Eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, tanto para me relacionar com as pessoas, quanto para me relacionar comigo mesma, quanto para entender o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os limites que eu posso pôr, quais, sabe, coisas que eu vou aceitar na minha vida, e verdadeiramente fez muita diferença. E como que eu comecei a praticar o autoconhecimento? Foi através desse mentor. Então, ele veio me trazendo esses conceitos de luz e sombra. Logo em seguida, eu li um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Tá vendo como é importante a leitura? Li um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Entendi como que a nossa mente é o tempo todo manipulada, como que nós somos o nosso pior inimigo, como que verdadeiramente a gente se sabota o tempo inteiro. E comecei a estudar sobre o campo emocional, inteligência emocional, comecei a fazer terapia, comecei a buscar pessoas que falavam sobre esse assunto. Então, além de ler, eu também comecei a estudar sobre isso. Então, remete aos primeiros hábitos que eu já falei. Quarto hábito, ter um tempo pra mim, pra eu meditar, pra eu orar, pra eu respirar, pra eu ter um espaço só pra mim. Eu tinha muita dificuldade de ficar sozinha e, na verdade, eu nunca tinha ficado 100% sozinha até ir morar sozinha, de fato. E foi muito, muito, muito desafiador, porque eu percebi que eu queria o tempo todo companhia, que eu queria o tempo todo estar conversando com alguém, que eu queria o tempo todo estar em algum lugar, eu queria o tempo todo sair de casa. E aí eu percebi, através do autoconhecimento, que isso não era saudável. E aí eu comecei a realmente ficar sozinha. E no ficar sozinho, eu descobri coisas sobre mim, sobre as minhas emoções, que eu nem imaginava. Dentro desse processo de ficar sozinha, eu também comecei a introduzir um hábito de oração e de devocional, de escrita ativa, que é onde eu literalmente ponho pra fora tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou sentindo, o que está se passando ali dentro de mim naquele momento. E inicialmente eu achei que não teria tanto impacto isso na minha vida, tanto que quando eu comecei com esse hábito, eu comecei escrevendo dia sim, dia não, assim, na verdade eu escrevia quando eu tava afim. E aí eu percebi que quando eu colocava as minhas ideias no papel, eu tinha mais clareza sobre o que estava na minha cabeça, sobre o que eu estava pensando, sobre como eu estava me sentindo. Depois ali de uns dias eu entendia sobre aquela situação, eu entendia sobre como estava o meu posicionamento. E aí, até trabalhando um pouco de inteligência emocional, comecei a perceber que mesmo falando sobre positividade, sobre você ter uma mentalidade positiva, sobre você acreditar, sobre você ter fé, eu percebi que os meus sentimentos reais não eram assim. Então, quando a gente começa a materializar as nossas ideias, a gente consegue ter mais clareza e mais visualização sobre quem de fato nós somos. Às vezes, nós nem sabemos o que de fato nós sentimos. E eu percebi isso na hora que eu comecei a escrever. E isso acontece porque os pensamentos, eles são muito voláteis. Afinal, o pensamento é uma coisa que não é palpável, não é material. Então, ele é muito mutável, ele muda muito. E você não consegue se lembrar de tudo que você pensou, nem de tudo que você sentiu. Provavelmente você não lembra o que você estava pensando ontem de manhã, quando você acordou. Então, você tem dificuldade de analisar os seus pensamentos. E esses pensamentos, de forma consciente, eles vão indo para o seu inconsciente e criam as suas crenças. Quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, inteligência emocional, eu entendi que todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, literalmente, eram coordenadas pelo meu subconsciente. Por quê? Tudo que você faz de forma automática
Não é o seu consciente que tá fazendo, é o seu subconsciente que tá fazendo. E ele faz com base no que ele tem arquivado ali. Então, quando eu comecei a ver que eu não sabia o que estava armazenado, eu comecei a escrever cada vez mais, até que isso se tornou uma rotina. E hoje, todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eu faço é acordar, escrever no meu diário, escrevo como eu tô me sentindo. Se eu tiver acordado com um louvor na minha mente, eu escrevo lá o louvor. Se eu tiver acordado com um sentimento, eu escrevo sobre o sentimento. Se eu tiver sonhado com alguma coisa, eu escrevo sobre o que eu sonhei. E isso foi me dando cada vez mais clareza sobre o que estava se passando na minha cabeça e principalmente como eu era. Gente, é chocante. Agora no final de 2024, eu li todos os meus diários e eu falei, meu Deus do céu, é impressionante o desenvolvimento da minha mentalidade. Parece que foi desembaralhando as minhas ideias. E também me fez ter mais foco. Outra coisa que eu fazia muito era querer atirar para todos os lados, toda hora mudar de ideia, toda hora desfocar do propósito principal, esquecer do que eu tava fazendo. Tinha um dia que eu tinha uma ideia maravilhosa, excelente e tal, dali a 10 dias eu já tava com outra, porque eu sou assim, eu tenho o pensamento muito acelerado, eu sou muito criativa. Então, escrever me fez ter muito foco e ter esses momentos comigo mesma também me fez me conhecer muito mais. Tá, outro hábito, acho que eu tô no 5º hábito que eu tirei aqui de ordem. Outro hábito que eu comecei a fazer também foi me arrumar. Então eu não fico em casa desleixada, eu não vou pros lugares desleixada, eu não fico sem fazer as minhas unhas, são raras as vezes que eu estou sem fazer as minhas unhas. Igual eu trabalho em casa, eu tô aqui ó, com um brinco, com um colar, com uma blusa que eu considero bonita. E isso impactou muito na minha autoestima, na minha autoconfiança e me fez me sentir mais merecedora. E principalmente me fez me valorizar mais, me fez ter coragem de falar não para as pessoas. Por quê? Porque eu me valorizo tanto, eu me amo tanto, eu me cuido tanto, que não é qualquer pessoa que tem o direito de vir impor a opinião dela na minha vida. Afinal, a vida é minha, eu sou o centro da minha vida. Aliás, Deus é o centro da minha vida, mas trazendo aqui para o mundo material, eu sou o centro da minha vida. Ninguém mais pode interferir nisso. Então, me arrumar foi algo que eu introduzi de forma assim, 5 minutos que seja, passar um protetor com couro, um blush, um rímel e colocar uma roupa arrumada. Impactou muito em como eu me sinto e principalmente no meu senso de merecimento. Antigamente eu trabalhava em casa, já tem uns 3 anos ou 4 anos que eu trabalho em casa. E antigamente eu ficava de pijama o dia inteiro, toda desarrumada, toda desleixada. E quando tinha alguma situação que me abalava emocionalmente, nossa, eu ia pro fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Era como se aquilo tirasse tudo que eu tivesse e me abalava muito. Por quê? Porque eu não tinha autoconfiança, não tinha autoestima. E esse simples hábito de me arrumar começou a impactar grandemente em como eu me sentia em relação ao mundo e à vida e principalmente a mim mesma. Outro hábito também que eu introduzi na minha vida, e esse é o nosso último hábito, e esse hábito já tem muitos e muitos anos que eu faço, é atividade física. Quando eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a fazer para emagrecimento. Inclusive, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram sobre o nicho fitness, sobre emagrecimento. Eu dava dicas de dieta não, mas de receitas, falava o que eu estava fazendo, como que eu treinava. E era esse o meu conteúdo ali no Instagram e assim eu cresci, virei influenciadora e comecei o meu negócio aqui no digital. Com o tempo, ali 1 ano que eu tava treinando, eu tinha começado por conta própria e eu comecei a procurar profissionais porque eu não tava tendo o resultado que eu gostaria, que eu imaginava. E aí foi quando eu tive a minha primeira nutricionista e ela falou que eu precisaria entender que é um hábito, que é uma rotina de vida, um lifestyle. Não tem como ser uma coisa, você vai fazer durante um tempo, vai emagrecer e depois você vai parar de fazer. Não, é uma coisa que você vai ter pra vida. E ela me explicou alguns conceitos, como por exemplo, nós, seres humanos, o nosso corpo, ele é mais ou menos a mesma coisa lá de muitos e muitos e muitos anos atrás, lá da época das cavernas. Nosso corpo, ele não foi feito para a vida fácil que nós temos hoje.
Então, hoje a gente vai em todos os lugares de carro. Hoje você sobe escada, você nem sobe escada, você tem escada rolante, eu tenho elevador. Você não precisa caçar para você poder comer, você chega ali na esquina, você compra. Hoje você pede no celular o que você quiser comer, você consegue comer. Então, assim, tem muitas facilidades. Fora que a comida em si é extremamente industrializada. Basta olhar o armário das pessoas, assim, eu fico chocada quando eu vou na casa da minha mãe. Porque lá, por mais que eles comam arroz e feijão e tudo, o almoço é arroz, feijão, um bife frito, uma carne frita, que seja de porco, de boi, de frango, ou nuggets, que é ainda pior. Não tem salada, não tem legumes. E durante o dia, de manhã é biscoito, de tarde é pão, sabe? Assim, não tem riqueza em nutrientes. E aí eu te pergunto, como que você quer nutrir seu corpo? Como que você quer que funcione bem? Como que você quer ter saúde? Como que você quer ter longevidade? Como que você quer prevenir doenças? Aí depois a pessoa vai pro hospital, tem que tomar 1 milhão de remédios, fica doente por tudo, não sabe por quê. É o básico, é fazer atividade física e comer bem. Mas a atividade física, em principal aqui, eu coloquei como um hábito, porque a atividade física, criar o hábito de ir para a academia, me tornou mais disciplinada, mais organizada. Eu comecei também a me sentir mais autoconfiante. Automaticamente eu também gosto mais do meu físico hoje, apesar de eu não estar com o peso que eu gostaria, mas com certeza meu físico é muito melhor do que era há uns anos atrás. Eu já consegui mudar coisas que me incomodavam. E a questão da saúde física e mental. O exercício físico, ele libera hormônios de prazer, mesmo que na hora que você esteja ali fazendo seja horrível. E eu sei que é horrível, porque tem muitos dias que eu vou treinar e eu falo, meu Deus do céu, eu só queria ir embora daqui, eu não queria estar fazendo isso. Só que é essa resiliência que quando eu termino, aumenta a minha autoconfiança, aumenta a minha autoestima. E ao longo das semanas, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você não vai se lembrar que você não estava querendo fazer e por isso você talvez não tenha ido. Você vai se lembrar que você foi, entendeu? Quando você olha, eu tenho um rastreador de hábitos e lá eu marco quais os dias que eu treinei. O meu rastreador de hábitos, ele só mostra se eu fui ou não. Ele não mostra se foi um treino maravilhoso ou se foi um treino ruim, se foi um treino animado ou se foi um treino chato. Não, porque não importa isso, entendeu? O que importa é a sua constância. A sua constância é que vai, de fato, impactar nos seus resultados. Então, assim, a atividade física, ela hoje pra mim é literalmente parte da minha vida. Quando eu não treino, eu fico muito estressada. Assim, não tem outra coisa pra falar. Eu fico muito estressada, eu me sinto muito mal e é algo que eu já entendi que vai ser pro resto da minha vida. E eu até brinco que eu estou armazenando músculos pra quando eu for velhinha conseguir brincar com os meus netos, carregar sacolas, não depender de ninguém pra ir no banheiro. Porque, meu Deus do céu, eu acompanhei a minha avó, a minha bisavó passando por essas situações e foi muito triste. E eu pensei, se eu posso prevenir isso, por que eu não vou fazer isso? Sabe? E hoje em dia, pra quem não sabe, eu sou cristã, então eu acredito muito que você cuidar de você mesma é você cuidar do que Deus te deu. Deus te deu um corpo perfeito, Deus te deu saúde, Deus te deu órgãos que funcionam super bem, só que se você não cuidar, não adianta, né? Então, esse hábito pra mim, ele é inegociável. Na verdade, todos esses hábitos são inegociáveis. São hábitos que são simples de serem feitos. Quando eu falo assim, parece muito simples, só que as pessoas não fazem. E justamente por isso, elas não têm os resultados que elas esperam. Eu converso com muita gente, eu tenho muitas alunas, muitas mentoradas, e quando você vai ver, a rotina da pessoa é uma bagunça. Ela não tem nenhuma rotina, ela vai vivendo a Deus dará, e ela não toma o controle da sua própria vida, e isso pra mim é um absurdo. Se tem algo que eu sempre falei na minha vida, eu serei a minha melhor versão. Quando eu chegar lá nos meus 95 anos, porque eu já estou prevendo que eu vou viver até os 110. Quando eu chegar lá nos meus 95 anos, eu vou olhar pra trás e eu vou falar, caramba, que vidão. Foi desafiador? Foi, mas eu venci. Eu fui a minha melhor versão e eu busquei ser a minha melhor versão todos os dias. E assim, sendo bem sincera,
A vida, a felicidade da vida, ela não tá na busca de coisas materiais. O que faz nós verdadeiramente felizes são coisas que completam a nossa alma. A nossa alma é a nossa mente. Como eu disse, a nossa mente é onde estão os nossos pensamentos. São coisas voláteis, são coisas mutáveis, são coisas que a gente não enxerga. Então o material, ele nunca vai saciar a sua alma, porque a gente sempre vai querer mais. Agora, quando você se expande, quando você se desenvolve, você está alimentando a sua alma. Que é isso, é essa sede que a alma tem, de expansão, de desenvolvimento. E por isso que eu criei esse canal. O meu negócio lá no Instagram, eu falo sobre negócios com propósito. E aqui eu quis trazer assuntos de desenvolvimento pessoal e profissional, porque é isso que nos motiva a viver, é isso que nos traz felicidade. É quando você se expande, você se desenvolve, quando você se supera a cada dia, é que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Quando você supera um desafio, é ali que vai estar a felicidade. Então, pega aí esses hábitos que eu dei pra você. Já quero saber se você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e me conta aqui nos comentários qual desses hábitos que você vai implementar ou qual que você já faz, que eu vou adorar conhecer mais sobre você.